Olá, bem-vindos mais uma vez ao programa Interbusiness. Eu gostaria de fazer um convite muito especial para você que nos prestigia aqui na TV Araçatuba, que é assistir agora a alguns programas que gravei em São Paulo com Vilela da Mata, o maior formador de coaches do mundo, e hoje nós temos na Sociedade Brasileira de Coaching o segundo melhor prestador de serviços no aumento do desempenho de pessoas e organizações. Eu te convido a nos assistir aqui, a aprender um pouco com o Vilela da Mata, com a sua experiência, com muitas dicas, com muitas orientações, para que você possa se beneficiar, como eu acredito que tenha se beneficiado durante esse nosso trabalho aqui na TV Araçatuba. Então fique com o Vilela da Mata e um ótimo programa, e eu te aguardo nos programas seguintes. Um abraço, até mais. Para quem está nos assistindo em casa e que está tocando o seu pequeno negócio, que fala, poxa, mas eu não estou numa multinacional, eu não tive experiência executiva, né? Eu estou começando o meu negócio, eu queria... O programa Interbusiness, a gente dá muita dica, procura colocar coisas bem práticas para que as pessoas possam se beneficiar. Que dicas você poderia deixar para a gente concluir essa nossa primeira parte, de quando uma pessoa tem um problema na administração do seu negócio, tem um obstáculo, o que ela deve ter como, quais os parâmetros principais que ela deve ter para solucionar um problema? Usualmente os problemas eles acontecem porque a pessoa não tem foco, ela não tem clareza onde ela quer estar com aquela empresa. A maioria das empresas possuem a falha no foco. E as pessoas físicas também, né, Vilela? Na verdade, uma empresa não existe, né? A empresa é reflexo do indivíduo que está lá tocando. Claro. E como as empresas usualmente elas acontecem, né? Foi assim com a Abílio Diniz, foi assim comigo mesmo. Você tem uma empresa porque você é bom em fazer alguma coisa, você é um artista. Então eu pinto bem o quadro, eu tenho uma boa padaria, eu faço bem coaching. Aí você fala, pô, por que não disso gerar uma empresa? É onde as pessoas confundem. Porque uma coisa é você ter a habilidade do artista, né? Agora, para você ter a habilidade de empreender um negócio, são outras competências. Outras competências fundamentais. Na verdade, gerar valor, né? Gerar valor em cima disso. Gerar valor para o cliente. Você tem que pensar muitas coisas para ter uma empresa. Você precisa pensar em gerar valor, você precisa fazer marketing, você precisa ter habilidades para lidar com a equipe, você precisa ter habilidades estratégicas, você tem muitas habilidades. Então, quando uma pessoa sai da esfera de ser o artista para ser empreendedor, ela entra num nível que a gente chama de incompetência. Naquele momento, quando ela decidiu abrir a empresa dela, ela entrou num nível de incompetência. Ela vai fazer uma coisa que ela não sabia fazer antes. Exatamente. E aí, para isso, precisa de muita informação, de muito conhecimento. O problema é que o conhecimento e a informação, ele está extremamente pulverizado no mercado. O importante é saber o seguinte, que tipo de conhecimento, que tipo de informação realmente é útil, qual é o core. E aí é a sua pergunta, né? O que a pessoa precisa realmente saber? Tem muitas coisas que a pessoa precisa saber realmente. Mas foco é fundamental. Foco é o fundamental, né? Qual é a minha visão de médio a longo prazo? A segunda questão muito forte é entender o seguinte, o que eu espero com o meu produto ou serviço, como eu quero adicionar valor ao mercado. Terceira pergunta é, qual vai ser o meu diferencial perto dos meus concorrentes? E quarta pergunta é, como eu vou atrair esses clientes? Como eu vou atrair esses clientes? Então, você que nos assiste, que acompanha o programa Interbusiness, tem visto eu falar sobre essas questões e por isso tão importante a gente estar aqui com o Vilela, que está colocando a experiência dele, a vivência dele, que passou por dificuldades, que passou por grandes obstáculos no começo e hoje cuida da empresa que mais faz treinamento de coaching no mundo. E se não me engano, Vilela, acho que a gente teve um treinamento que você falou no Executive, que hoje no Brasil nós temos, os coaches são avaliados como estão em segundo lugar no mundo. Alguma coisa nesse sentido que você falou. A nossa metodologia, o método, né, além da gente ser a maior empresa do mundo, o nosso método de coaching é o segundo método mais utilizado no mundo. Né? A gente só perde
para a Sherpa Institute, que foi a empresa que fez a pesquisa. Tá. E então a gente pode ter uma certa dúvida sobre isso. Pode ser que exista seja algo tendencioso. É que pesquisas, né, elas refletem uma certa realidade, mas de acordo com a base que você pesquisa, você tem uma certa tendência. Claro, né? claro. Longe de mim é uma como pesquisa, você seleciona, exatamente, né? É uma pesquisa científica, comprovada, isenta, mas de qualquer forma, no Brasil nós somos os maiores. Os nossos profissionais são utilizados. Agora, por incrível que pareça, no mundo, o grau de satisfação dos serviços dos nossos coaches são os maiores do mundo. Os nossos coaches possuem uma taxa de satisfação com relação ao seu serviço, ou seja, os profissionais que oferecem coaching para empresários ou para as pessoas possuem a maior avaliação de satisfação do mundo. Você está assistindo a entrevista que fiz com Vilela da Mata, presidente da Sociedade Brasileira de Coaching. Continue nos assistindo. Você está assistindo a entrevista que fiz com Vilela da Mata, presidente da Sociedade Brasileira de Coaching. Continue nos assistindo. Então, Vilela, eu queria aproveitar a tua experiência e que você explanasse para a gente, para quem não conhece, como que é uma sessão de coaching? Vou te colocar uma segunda pergunta. As pessoas, mas isso não é um modismo? Porque vocês trabalham com coaching, parece que vocês têm solução para tudo. Então tem essa visão de quem olha de fora, não estudou, não testou, não superou dificuldades, não viu o que é olhar para um problema e vir com um método, se debruçar sobre um problema e ter aquele nível de expansão, né? A primeira coisa que a gente percebe é que a gente começa a enxergar muitas variáveis que a gente não enxergava antes e começa a decidir melhor. Então como é que é uma sessão? E isso é um modismo, é uma coisinha passageira? Como é que é o coaching? Bom, o processo do coaching é bastante interessante, porque o coaching, o processo não é uma relação onde eu sou superior a você ou eu tenho que te conhecer mais. Né? Na verdade, o coaching ele não entende de nada. O profissional que faz coaching ele não entende de nada. E é por isso que o coaching, os empresários contratam, os altos executivos contratam, porque a partir do momento que eu tenho que oferecer alguma coisa diante de um conhecimento, de um legado que eu tenho, eu não sou mais coaching, eu sou um consultor. Claro. Então eu fico falando para o meu cliente, você deve fazer isso, faz aquilo. O coaching, ele não fala para o seu cliente o que deve ou o que não deve ser feito. Nós não conhecemos o negócio, nós conhecemos das melhores estratégias, das melhores práticas que todos os negócios possuem. E nós checamos se essa empresa, ou se esse líder, ou se o indivíduo, atua de acordo com essas práticas. Na medida que a gente vai percebendo que existem algumas falhas nessas práticas adotadas, quer seja para o empresário, para o líder ou para uma pessoa física, na sua área pessoal, relacionamento, nós identificamos isso, é o que nós chamamos de gap, e que a gente busca desenvolver esses pontos faltantes. Mas nós conhecemos apenas de estratégias, nós não conhecemos de negócio. E é por isso que não é um modismo, porque diferentemente de diversas profissões que já aconteceram e morreram, o coaching ele é um processo focado em resultado. Mas mais do que isso, todas as pessoas, sem exceção, elas possuem um nível de incompetência, sem exceção. Eu mesmo possuo o meu, tanto é que eu tenho o meu próprio coach. O melhor empresário do mundo possui seus níveis de incompetência e essa é a busca, né? Sempre você está se desenvolvendo. E o processo de coaching busca esse desenvolvimento com o empresário, com o líder, com a pessoa física, que é entender um pouco mais quais são esses pontos faltantes, buscar desenvolver novas habilidades, quer sejam comportamentais e estratégicas, e fazer com que essa pessoa obtenha maiores resultados. Agora tem uma questão, Marcelo, se você me permitir. Claro, por favor. Esse conceito de aumentar resultado, de buscar meta, de atingir resultado, não é o foco principal do coaching, né? Poucas pessoas entendem qual é o papel de você ter uma meta ou um resultado. O papel de você ter uma meta ou um resultado, ele simplesmente
é um alvo a ser atingido que eu vou atingir esse alvo se eu fizer certas coisas. Se eu fizer determinadas coisas de forma correta, eu vou atingir esse alvo. Então, o processo de coaching não é atingir metas ou resultado. O processo de coaching é gerar um aprendizado no indivíduo, um desenvolvimento nesse indivíduo, que vai fazer com que, por consequência, o resultado seja obtido. O resultado é uma consequência da evolução. Da evolução e do aprendizado que esse indivíduo tem. Então, veja bem, a transformação das pessoas e das organizações, ela acontece por meio de um processo, né? Esse processo tem um método, esse método ele está direcionado a objetivos, né? Exato. Para gerar aprendizado. Para gerar aprendizado. E o aprendizado transforma, né? Exato. Se uma pessoa não muda, por exemplo, o seu comportamento, significa que ela não aprendeu. Exatamente. Né? Essa é uma ideia central. Eu queria que você explicasse para a gente, para o pessoal de Araçatuba e região que está nos assistindo, como que é uma sessão? Quanto tempo demora um processo de coaching na sua formação ou na sua formatação tradicional? Usualmente, assim, varia um pouco, né? As minhas sessões são um pouco mais demoradas, mas em média demora em torno de 1 hora a 1h30. Algumas pessoas podem falar assim, puxa, mas 1 hora, 1h30, uma vez por semana, inclusive. Mas será que isso oferece resultado? O aprendizado que se gera em uma sessão de 1 hora e 1h30, ele é muito forte. E aí depois, o processo do coaching é gerar esse aprendizado, entender onde estão os gaps, e o indivíduo depois, quando termina a sessão, ele entra em novas ações, né, para buscar novos resultados. Depois, na próxima sessão, mais 1 hora, 1h30 e assim por diante. E aí é um processo. Esse processo gira em torno de 3 meses a 4 meses. Não é que ele termine em 4 meses, mas em 3 meses o coach tem que realmente evidenciar os resultados que ele contratou o coach, né? Inclusive, nós oferecemos também serviços de coaching para empresas e para executivos, né, dentro da própria Sociedade Brasileira de Coaching, e nós temos uma premissa que se você realmente, logo na primeira sessão, perceber que você não ampliou seus resultados logo na primeira sessão, você não precisa pagar nada. E isso mostra a nossa efetividade como metodologia. A cada semana o indivíduo está melhorando, a cada semana ele está ampliando os determinados resultados e, consecutivamente, num período de 3 meses, a realização ela é muito forte. Então, perceba que esse processo é um processo de crescimento, você termina o ciclo, você termina o primeiro ciclo, mas a gente não para de aprender nunca, né? É verdade. Novos desafios surgem, né? Você vai utilizando aquele conhecimento e pode ser que esse cliente, e coach que ele disse, é o cliente que está passando pelo processo de coaching. Ele precise e tem interesse em avançar e em função de outros objetivos. A vida é crescimento, né? Então, uma meta conquistada, você quer outra meta, e assim é a vida. Então, uma dica importante que você deu aqui e fundamental é a questão do foco. Saber o que quer, né? O que quer, o que busca. E me diz uma coisa, vamos imaginar que a pessoa te procura, ou procure um membro da Sociedade Brasileira de Coaching, e ele pensa assim, poxa, mas eu vou passar por um processo de transformação, eu acho que eu vou entrar numa terapia, eu vou entrar aí num processo, ou essa pessoa vai me dar as dicas do que eu tenho que fazer. Eu acho importante, Vilela, a gente aproveitar e diferenciar. A pessoa fala, sabe o que é, Vilela? Eu não acredito em coaching porque você não passou pelo que eu passei na vida. Tá certo? Isso é verdade. Então vamos ouvir essas questões emocionais, o passado. Qual é a relevância que isso tem no processo? O coaching se destacou fortemente no mercado e ele é aceito, né? Inclusive, hoje nós temos reconhecimento de Harvard, né? Nós somos Golden Sponsor de Harvard, né? E o coach só conseguiu se destacar no mercado porque ele não compete com nenhuma outra profissão. Então, ele é extremamente diferente de psicologia, ele é extremamente diferente de consultoria, ele é extremamente diferente de mentoring. Se a gente pudesse falar de psicologia e coaching, algumas pessoas mal desavisadas, vamos dizer assim, elas poderiam falar o seguinte, o psicólogo cuida do passado e o coaching cuida do futuro, o que é uma grande mentira.
existem diversas abordagens terapêuticas que também focam no futuro, né? As duas diferenças principais entre terapia e coaching é que o terapeuta, o psicólogo, não o terapeuta, mas o psicólogo, ele está habilitado para trabalhar com disfunções, pessoas disfuncionais. O que é isso? Depressão profunda, ansiedade profunda, disfunções do ser. A pessoa não funciona normalmente. Exatamente. Ela não está funcionando dentro da sua normalidade. Está fazendo, tornando-a disfuncional. O coaching ele não está habilitado a isso. Ele não está habilitado, ele não tem o direito e nem o conhecimento para trabalhar com disfunções humanas. Agora, com relação ao futuro, uma diferença que faz a diferença, já que algumas abordagens terapêuticas, psicológicas também trabalham com relação ao futuro, a diferença é que o coaching possui um método específico, onde eu tenho extremamente bem estruturado quais são as minhas sessões, então eu consigo para o meu cliente mostrar o seguinte: olha, nós vamos fazer um programa de 3 meses e nós vamos fazer essas 12 sessões. Então eu mostro para o meu cliente extremamente estruturado, né? E essa questão da superação do comportamento, quando a pessoa tem dificuldades comportamentais, coaching, a técnica também ajuda a quebrar esses estados, né? Eu queria que depois você desse brevemente para a gente alguns exemplos de aplicações práticas, lógico que com todo o sigilo, né? Nós vamos só citar alguns cases aqui, para quem está nos assistindo em casa perceba como que isso muda de fato, né? Como que isso altera o comportamento, como que transforma a vida de pessoas e empresas. Você está assistindo a entrevista que fiz com Vilela da Mata, presidente da Sociedade Brasileira de Coaching. Continue nos assistindo. Você está assistindo a entrevista que fiz com Vilela da Mata, presidente da Sociedade Brasileira de Coaching. Continue nos assistindo. Então, retomando aqui, o Vilela vai falar para a gente de como que a metodologia de coaching ajuda também na transformação do comportamento, das resistências que todos nós temos, né? Essa é uma pergunta bastante interessante, né? Hoje eu tenho diversos clientes, por exemplo, Otávio Mesquita, até pessoas de Hollywood, né? Por exemplo, o Frederico Lapenda, que é um cineasta de Hollywood, extremamente famoso, com diversos filmes feitos, que todos nós já assistimos. Empresas, se você pudesse falar em algum... executivos, um portfólio enorme. Muitas, né? Muitas. Mas o que acontece é o seguinte, com relação ao desenvolvimento comportamental. Para que você possa atuar de uma forma efetiva, não adianta você ter os comportamentos que você tem, porque isso aí já é filosofia, frase de para-choque de caminhão, que a definição de insanidade é você querer resultados novos para a sua vida atuando de forma que você vem atuando. Então você vai ter que mudar. E o coaching, ele desenvolve os comportamentos do indivíduo fundamentalmente com técnica. Não técnica comportamental, mas técnica de como deve ser feito. Então, por exemplo, o coaching, ele é uma pessoa extremamente habilitada para entender como é o papel da delegação, como é o papel de administração do tempo, como é o papel de motivar pessoas. Ele entende, né, sobre essas etapas. E quando ele entende essas etapas, ele consegue transferir esse conhecimento para o cliente dele, de tal forma que o cliente dele vai começar a se desenvolver nessas novas habilidades e vai começar a aplicar com o seu time também. Mas o curioso também disso tudo, Marcelo, é que o coaching, até para os seus telespectadores, não é apenas uma profissão. O coaching é uma habilidade que, segundo Jack Welch, né, um dos maiores CEOs que o planeta já teve, o CEO da GE, ele tem uma frase cunhada por ele que é o seguinte: no futuro todos os líderes deverão ser coaches. Então,
para entender um pouco essa frase, nós temos que entender que coaching não é apenas uma profissão. Coaching é uma habilidade que envolve diversas competências de interação, de extrair melhor das pessoas, de você conseguir viver bem, de você conseguir desenvolver seus próprios novos comportamentos. Então, muitas pessoas procuram nossos treinamentos não porque elas querem ser coaches, mas porque elas querem ser melhores líderes, porque elas querem ser melhores pais, porque elas querem ser melhores empresários. Quais os benefícios que uma empresa tem quando traz para dentro, quando puxa um coach para ajudar, por exemplo, na formação de lideranças, na superação de objetivos e dificuldades organizacionais? Essa pergunta ela é ampla, eu vou ter que dividir em duas, se você me permitir. Tá? Claro, fica à vontade. Existem as multinacionais, empresas grandes, vamos dizer assim, que dificilmente você vai trabalhar com coaching dentro dessa empresa para definição de planos estratégicos. Os planos já estão lá. Os planos já estão lá, foram definidos pelo board, muitas vezes nem foram feitos pelo Brasil. Né? Você tem uma matriz que define esses planos estratégicos e aí um CEO tem que implementar e atingir essas metas. Dentro da empresa, nessas multinacionais, o que nós trabalhamos com os altos executivos é num desenvolvimento estratégico de pensar. É insano, né? Inclusive tem muitos treinamentos internacionais que falam, coaching, nós vamos desenvolver você na habilidade de liderança, motivar a equipe, etc. É insano você querer imaginar que um CEO de uma multinacional chegou a se tornar um CEO, um presidente de uma multinacional, sem habilidades fundamentais. Sem saber fazer isso, né? Isso é habilidade fundamental. Agora, o que um CEO precisa é de alguém para trocar. Porque é a carreira mais isolada, né? Ele não tem com quem trocar. Então, muitas coaching vezes, aí na tomada de decisão, por exemplo. Tomada de decisões, definições estratégicas, de plano. Porque muitas vezes o presidente de uma multinacional, ele não tem mesmo com quem trocar, porque ele tem informações extremamente privilegiadas e que se ele começar a conversar com alguém, essas informações podem vazar para o mercado, pode ter riscos nas ações, tem muitas consequências. As dúvidas, se ele passar com alguém internamente, pode até passar uma imagem de que ele não está preparado para o desafio. Também, né? Não é? Então ele não tem com quem trocar. Então, no mundo, né, das grandes corporações, o coach ele vem para fazer essa troca, para fazer essa clareza estratégica e contribuir com as implementações estratégicas dos altos executivos. E aí entra também na parte da diretoria. Agora, para gerentes, supervisores, vem bastante o desenvolvimento de skills que a gente chama, que é o desenvolvimento de habilidades. Esse sim, precisam de novas habilidades, né? Um supervisor que está querendo uma carreira para se promover como gerente, um gerente que está querendo se tornar como... Ele tem muitas habilidades que precisam ser desenvolvidas, habilidades interpessoais, habilidades necessárias que ele ainda não sabe. Não é porque muitas vezes ele é um bom técnico, por exemplo, eu tenho um bom vendedor aqui, o meu melhor vendedor, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou torná-lo um supervisor. E aí o que acontece? Na hora que ele entrou para ser supervisor, ele tem incompetências que ele não tinha anteriormente. Antes ele era um bom técnico, agora ele não sabe liderar pessoas. Você perdeu o vendedor e não tem o supervisor. Exatamente. Né? E o coaching, ele trabalha exatamente, né? Então, eu estou falando isso para o seu público, para entender como nós trabalhamos dentro das empresas em diversas camadas. Né? Agora, para o empresário, o benefício do empresário, ele é sem fim. Eu posso dizer o seguinte, primeiro, eu garanto que você vai no mínimo multiplicar as suas vendas em um curto espaço de tempo. Quando nós entramos dentro de uma empresa, nossos cases de sucesso, né, inclusive já foi cases de reportagem em canais de extrema importância na TV brasileira, nós aumentamos em 40%, 50% o faturamento das empresas, para pequenas e médias empresas. Um outro benefício é a paz e a tranquilidade, porque você começa a fazer com que
A partir do momento que você tem maior clareza sobre o que você quer, que você entende quais são as melhores estratégias, que você consegue operacionar o seu time e as pessoas para fazerem o que deve ser feito, a qualidade de vida do empreendedor ela aumenta assim, drasticamente. Quer dizer que coaching é uma resposta efetiva para o que a gente ouve muito nas empresas. Hoje no Brasil a gente ouve muito assim, olha, mas eu não tenho mão de obra, eu não tenho gente qualificada. Onde que eu vou conseguir as pessoas para atingir esses objetivos? Isso a gente ouve muito, né? No Brasil hoje. Nós temos um problema hoje no Brasil de produtividade que tem muito a ver com isso, né? Com a má formação, com baixo nível de competência. Então, coaching é uma resposta efetiva para que os empresários, os empreendedores e os líderes também consigam formar pessoas. Com certeza. O problema que você que relacionou não é exclusivo de uma única empresa. Todas as empresas passam por isso. Nós temos mapas de formação na educação, as pessoas chegam nas empresas despreparadas no seu caráter. Elas vêm com problemas de família, de estrutural de família. Estrutural, né? E para dizer a verdade, se eu pudesse dar um conselho para alguém que está querendo empreender alguma coisa, não faça isso. É insano, cara. Você vai perder dinheiro, você vai perder seu tempo. Não faça isso. É loucura. É mais fácil você ganhar na Mega Sena sozinho do que ter um negócio bem sucedido. Porque esse jogo é um jogo para campeões. Você precisa contar com as melhores estratégias, você vai ter competidores, você vai ter que desenvolver pessoas. Poucos sobrevivem nesse mercado, né? A maioria quebra. Então, o que realmente o coaching contribui é com essa aceleração do indivíduo, fazer com que os indivíduos trabalhem de uma forma não apenas produtiva, não é só isso apenas, mas que tragam, que sejam engajados profissionalmente no que devem fazer, que contribuam com a cultura da empresa, apresentem resultados e tornem-se felizes no que fazem. Para isso, é importante o comprometimento? Sem comprometimento você não consegue fazer nada na vida. Tudo na vida existe muita dedicação e muita disciplina. São duas coisas que você precisa ter na vida para atingir qualquer coisa na vida. Muita dedicação e muita disciplina. E o papel do empresário, o papel do líder é fazer com que os seus funcionários, os seus colaboradores tenham essas duas competências. Queria agradecer aqui aos nossos patrocinadores que permitem com que o Interbusiness vá ao ar. Primeiramente, Pneuata, o Hamilton, que nos prestigia aqui, Guimarães Toqueton, o seu Luiz e o Neto, um escritório de contabilidade realmente diferenciado, vale a pena conhecer. Condomínio Guatambu, seu José Geraldo Garla, Ramude, da Requinte Imóveis. Olha, Requinte Imóveis, uma loja também muito especial, um atendimento de altíssima qualidade, imóveis muito bem acabados, com garantia. Você precisa dar uma passadinha lá na Requinte Imóveis para conhecer. E também agora nosso novo patrocinador, o Estúdio Ogura, Paulo e Márcio, mais de 40 anos, quase 50 anos aí, trabalhando com fotografias, eternizando a qualidade e a felicidade dos seus momentos mais ricos. Então são esses os nossos patrocinadores que permitem com que o Interbusiness vá ao ar. Muito obrigado, continue assistindo os próximos programas com o Vilela da Mata, presidente da Sociedade Brasileira de Coaching. Até breve.